Olá, bem-vindo ao meu canal e quero começar já dizendo para vocês que é muito importante curtir, compartilhar e também comentar, tá bom? Outros temas que vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo também explicando para vocês aqui alguns conceitos interessantes, tá bom? Hoje eu quero falar sobre globalismo, globalização e também geopolítica. Isso é importante para entendermos o cenário atual, o que está acontecendo no mundo. A pandemia está relacionada com isso tudo. Parece que não, mas nós vivemos uma era em que os países e continentes eles acabam compartilhando ideias, informações, tecnologias e doenças. Então é muito importante entender um pouco a diferença e a semelhança entre esses três conceitos: globalismo, globalização e geopolítica. Vamos ao primeiro. Vamos falar primeiro de globalismo, que é diferente de globalização e as pessoas confundem muito esses dois termos. Primeiro, globalismo é um conceito mais político. Ele é usado mais na esfera política. Está relacionado mais a pensamento mundial, governo mundial, a estrutura mundial. O globalismo está relacionado a isso, a ideias políticas. Pois é. Então, essa ideia, esse conceito, globalismo, ele faz parte de um pensamento de muitos homens poderosos no mundo. E esse pensamento visa um pensamento único, a uniformização de conceitos, de ideias e o controle da população, dos países ou simplesmente uma influência global, uma influência sobre a política, estrutura política e também a estrutura governamental de outro país. Então o globalismo visa essa interferência. Eu vou dar um exemplo de mecanismos que são utilizados para influenciar em outra nação. Um exemplo muito simples que é utilizado no mundo todo, essa influência do poder político, do poder econômico de grandes poderosos que utiliza esses mecanismos e esses órgãos e instituições governamentais mundial com influência global, usa para interferir na política de outros países. Um exemplo, a ONU. A ONU, ela interfere nas políticas de saúde, nas políticas governamentais, interfere de acordo com os interesses de alguns, eles acabam interferindo nos outros países. A Unicef é outro exemplo. Então, com o discurso de que quer o melhor para o mundo, de que quer o melhor para as nações, de que quer melhor. Então eles acabam usando certas estruturas, certas ONGs com poder mundial, com alcance mundial, para influenciar na política de outro país. E na maioria das vezes essa influência tem sido prejudicial ou às vezes a verdade, a verdadeira intenção por trás não é demonstrada. Então, há um perigo nesse globalismo, que é uma tentativa de manipulação de outros países. Um exemplo, você observa que a expressão fake news é uma expressão que foi utilizada em outros países, começou em outros países, e ela vai se espalhando pelo mundo e começam a criar mecanismos de controle com a intenção de combater notícias falsas, e eles vão avançando, avançando e demonstrando sua verdadeira intenção, que é controlar o pensamento do povo. E numa democracia verdadeira, o poder emana do povo, o povo tem liberdade para pensar, para falar, para opinar. Todo o poder emana no povo, mas o que eles querem é dizer, de certa forma, manipular com o discurso de boas intenções, manipular para que
tudo acabe acontecendo do jeito que eles querem. Então, de certa forma, é uma tentativa de controle. Então, com a ideia de combater notícias falsas, eles vão censurar a internet, vão tentar censurar você e dizer o que você pode ou não falar, que é o politicamente correto, que é aqueles conceitos que são criados para demonizar, ridicularizar e rotular todos aqueles que pensam diferente e acabam cerceando a liberdade de expressão. Isso é globalismo. Globalização já é um conceito diferente, já é um conceito que está relacionado mais à economia e não à política. A globalização tem muitas vantagens, porque a globalização ela está relacionada à realidade financeira e econômica de cada país, está relacionado também às deficiências de algum país e o intercâmbio entre as riquezas de um país com o outro. Então, a globalização ela acaba se tornando algo importante para o intercâmbio. Um país produz, por exemplo, produz muita carne e o outro país produz tecnologia. Então, parcerias comerciais são realizadas para o país que tem muita carne fornecer proteína animal e mais carne para este país, e este país fornece mais tecnologia. Então, são acordos que são fechados entre várias nações para facilitar a vida e a qualidade de vida da população. Então, a globalização ela está relacionada à economia, a negócios, a parcerias. E essas parcerias, claro, que envolvem vantagem e desvantagem para alguns, pode afetar alguns países, mas a vantagem da globalização ela é maior, porque pode-se trabalhar ideias mais organizadas de forma global para combater, por exemplo, um problema. Então, de repente, uma tecnologia japonesa ajuda a resolver um problema nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a tecnologia, ajuda a resolver um problema lá no Canadá. Então, essa troca de experiência, essa troca de economia, de ciência, essa troca de tecnologia, acaba ajudando. Então, veja, globalismo está relacionado a poder e influência política. Globalização está relacionada a poder econômico, financeiro. E geopolítica? Geopolítica está relacionado à política regional, a geografia, de localização. Então, geopolítica é política local, política regional, política de certos continentes. Pode ser dividido em micro ou macro, econômico aí, ou micro-região, ou uma região continental, mas é a política da região. Por exemplo, o sistema político na Ásia é um pouco diferente da realidade do sistema daqui, do Ocidente. Então, as diferenças de geopolítica, a realidade da política nos Estados Unidos, da política no Brasil. Então, entender geopolítica, a cultura local, a realidade do governo local, o sistema de governo local é importante. Então, a geopolítica é a capacidade de entender o funcionamento local da política. Então, entender a política de uma região é importante para a gente conseguir entender o seu povo, a sua cultura e por que eles tomam certas decisões. É muito importante entender esses 3 pontos. A pandemia, ela, de certa forma, ela acabou atingindo dezenas de países e afetou a realidade de vida de muitos. E tudo isso está relacionado com geopolítica, está relacionado com o globalismo e a globalização. Nós vemos a influência de outros países no nosso país. Vemos a Organização Mundial da Saúde influenciando nas políticas nacionais, nas políticas de outros países.
Vemos uma tentativa de manipulação. E aí vem a importância de entender esses conceitos. Porque esses conceitos fazem com que um país que é soberano e democrático como o nosso, ele possa tomar algumas medidas. A pandemia precisa ensinar ao país, ao Brasil, algumas lições. Como, por exemplo, a importância de não deixar medicamentos e tecnologia da saúde que salva vidas na mão dos outros. É importante que o Brasil produza os insumos para medicamentos, que invista em tecnologia para conseguir produzir vacina, medicamentos eficazes e tratar doenças para não depender de outros países. Viram a quantidade de problemas que tivemos para conseguir respiradores, para conseguir medicamentos, insumos, máscaras. Então o Brasil ele tem que investir em autonomia para não depender tanto de outro país. Já pensou se os outros países fecham as portas e simplesmente deixam a outra população de outro país morrer? Isso pode acontecer. Então é preciso entender a geopolítica, entender a soberania de um país. Então, e o globalismo, para a gente impedir que os interesses de outros países, que os interesses de alguns magnatas, venham atingir nossa democracia. Pessoas de outro país opinando e querendo mandar e ditar regras no nosso país. Isso não pode acontecer. Nós temos uma Constituição e nós temos soberania. E não pode ser violada. E o globalismo e a globalização nos leva a buscar relacionamentos e boas parcerias econômicas visando o melhor para a nossa população. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais e ter opinião de algum assunto que você queira saber, é só colocar nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado.